Vamos lá, olá a todos. Então vamos fazer aqui uma apresentação sobre interdisciplinaridade. Vamos usar interdisciplinaridade com 3 disciplinas, que é biologia porque ele se refere ao assunto aqui que é sobre a audição, tá lá? O que acontece? Aí, e vamos fazer, então nós temos aqui, tem a disciplina de biologia, então você vê que esse assunto sobre audição, tá aqui, ó, tá lá, biologia, que tem a ver que também, isso no ensino médio, aí quando é ciências, aula de ciências no ensino fundamental, que fala sobre corpo humano, então você vai envolver também a disciplina história, porque vai envolver história, por quê? Então vamos lá, então se vai haver iniciar uma aula sobre audição, né, que é referente para professores de biologia no ensino médio e ciências no ensino fundamental, pode usar a disciplina de história por causa desse parágrafo que está falando aqui, que quando você vai iniciar uma aula sobre audição, imagina que o professor ele chega na sala de aula, ele vai falar sobre audição. Aí tá lá, e aqui você tem os esquemas que você mostra aqui, ó. Isso aqui é um esquema da estrutura do ouvido, né, da parte interna do ouvido, né? E aqui está falando a respeito aqui, ó, esse outro esquema aqui que mostra toda a estrutura que nós temos dentro do ouvido e está relacionado aqui com os nervos, que mostra aqui, ó, nessa ilustração, com o cérebro, tem uma ligação, né? Então tá lá. E tá mostrando aqui, ó, tem muitos esquemas aqui que você fala a respeito do ouvido e mostra aqui, ó, tanto esquema aqui, é bem ilustrativo essa página aqui sobre audição, e está envolvendo também, além de biologia e história, está envolvendo o assunto de física. Tá lá, tá envolvendo física. Tá aqui, ó, física. Por que física? Porque lá no estudo de física, lá no assunto de física, existe uma unidade que é ondulatória, chama de ondulatória, em que você tem o estudo dos sons. Tá lá. Aí você tem aqui o estudo dos sons. Pronto. Estudo do som, né? Tá lá, o estudo do som. Então, vamos ver. Então, se a sugestão, se o professor ele quer iniciar a aula sobre audição, ele pode usar um pouquinho de história, porque fala assim, olha que interessante. Então, vou dar aqui a sugestão, aí para os professores lá no grupo, né, sobre metodologia de ensino de biologia, que já conhecem, já seguem, já sabem, então vai ser publicado então esse assunto aqui, aí o professor ele pode seguir. Então tá lá, vamos dizer, eu vou ler esse trecho aqui, que o professor ele pode utilizar. Então o trecho diz o seguinte, né, que em 1739 Inglaterra e Espanha entraram em guerra porque os espanhóis haviam cortado a orelha de um certo capitão Jenks. Então tá aqui, ó, cortou a orelha dele, né, do capitão. Muito barulho por pouco. Por que ele fala isso, né? Aí ele diz assim, o capitão continuou ouvindo do mesmo jeito, embora menos. Então significa que se você cortar, realizar um corte na orelha, o que vai acontecer? A pessoa vai ouvir da mesma forma. Por quê? Vai ouvir por causa que onde existe a captura do som está na parte interna, né? Então não vai haver nenhum problema. Então se corta a orelha, o que pode acontecer é o seguinte, né? A pessoa pode ouvir menos, né? Porque qual é a função da orelha? Quando você tem assim a orelha, então a função da orelha é apenas canalizar o som. Então ele canaliza o som. É como se você tivesse aquele, quando a gente vê aqueles aparelhos antigos que é tá aqui, ó, o gramofone, né? Tá lá, ó, aquele histórico. Então você tem aqui, por exemplo, o gramofone. Então o que acontece? É aquele, ó, o gramofone. Aqui você tem aqui, né, a caixa. Aí você tem aquele gramofone aqui, ó, que a gente vê muito aqueles antigos, ó. Vou desenhar mais ou menos aqui, ó. Aqui, o gramofone, né? Tá aqui, ó. Ele é assim, só que vou botar bem maior. Aqui, ó, maior aqui. Aí você tem aqui, toca aqui o disco, né? Aqui tá o disco. Eu tô só fazendo um esquema para mostrar que tem aqui o gramofone e então, na verdade, é como se fosse aquela grande corneta, né?
Lá, vou fazer um desenho aqui maior. Pronto, aquele desenho ficou meio estranho aqui, ó. Pronto. Mais ou menos assim, como se fosse assim a corneta, né? O trombone. Aí tá lá. Então é como se fosse a nossa orelha, né? Aí o som, ele entra aqui, aí essa parte aqui da corneta, ele do trombone, ele canaliza o som, ele concentra o som para poder o som entrar, pronto, e ser capturado pela parte interna do ouvido, tá? Então tá aqui, ó, justamente que são os nervos que levam para o cérebro. Tá lá, aí o cérebro vai receber o estímulo externo, que é o som que vem de fora, e vai saber que som é esse. Aí ele volta pra gente, pronto, e a gente consegue escutar qual tipo de som. Uma música, uma pessoa gritando, as pessoas falando normalmente, ou falando mais alto ou baixo, tá? Então o cérebro, ele capta as diferenças, as mais variadas oscilações ondulatórias, né? Porque o som, ele é propagado através de ondas, né? Então isso aí você estuda lá no estudo do som. Como sempre, eu não vou entrar em detalhe, por causa que isso aí, eu estou apenas passando as dicas de como o professor pode iniciar a aula sobre audição, usando aqui a interdisciplinaridade, primeiramente com história, aqui na introdução aqui do texto, aqui da página, tá? Da enciclopédia. Então tá aqui, ó. Aí continuando, tá aqui, ó. Ó, é como diz aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó, então tem realmente pouca importância para a audição em si, né? Então ele está falando que o pavilhão ou orelha, a nossa orelha, a parte externa, ela tem pouca importância para a audição, porque qual é a função da orelha, né? Ela apenas canaliza os sons para o interior, né? Tá lá. Aí ele fala aqui uma coisa interessante, que ele fala assim, ó, esse papel de canalizar os sons vai diminuir quando a orelha não é móvel, como a do ser humano, ou seja, a nossa orelha, ela não é móvel, tá? A nossa orelha não é móvel. O que é móvel, por exemplo, são as orelhas dos animais. Por exemplo, você tem do elefante, do cachorro, então você vê que eles movem a orelha. Então, quando um cachorro, por exemplo, um elefante, ele quer ouvir o som, você vê que eles levam animais que têm as orelhas grandes, como, né, o coelho, o lebre, eles levantam a orelha porque eles prestaram atenção em alguma coisa, um barulho que teve, a orelha logo levanta e canaliza o som, né? A gente já não mexe a nossa orelha. Então, a nossa orelha é estática, né? Do ser humano. Só para fazer essa diferença. Aí tá lá. Aí ele fala assim, quanto às partes importantes, essas estão bem escondidas dentro da cabeça. É aqui, ó, as partes importantes do ouvido estão dentro da cabeça, tá? E elas estão embutidas no osso temporal, que está dizendo aqui, ó, e, portanto, bem protegidas contra acidentes. Então ele fala que ouvir é fascinante, né? Mais fascinante é o órgão que permite ouvir, ocupando apenas cerca de... Olha só o que ele bota aqui, né? Ele coloca apenas cerca de 1 centímetro cúbico dentro do ouvido interno. Ou seja, toda a nossa estrutura do nosso ouvido interno, a gente aprende lá na aula de ciências que você tem 3 componentes, como se fosse 3 ossos, né, no ouvido interno, né? Aí ele fala lá na aula de ciências, né, que é martelo, bigorna e estribo, né? É o que fala lá. Aí e muitos programas de TV perguntam quais são os 3 ossos que compõem o ouvido interno lá. Aí fala, na verdade ele fica no ouvido médio. Aí depois, isso é só conhecimento geral em termos de componentes do ouvido, né? Aí ele fala aqui, ó, o ouvido médio, então não é o interno, o ouvido médio, ó, ou caixa do tímpano, tem 6 paredes e menos de 1 centímetro cúbico, né? Lá estão 3 minúsculos ossos, tá dizendo aqui, ó, o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Então, tá lá. Olha só, o que chama a atenção é que toda a estrutura do nosso ouvido interno, ele ocupa 1 centímetro cúbico apenas. Pessoal, o que significa 1 centímetro cúbico, né? É como se aí você tem lá a aula de matemática que é sobre geometria espacial. Para a pessoa ter noção do que é 1 centímetro cúbico, aí você tá lá. Imagina que você tem um cubo aqui, ó. Aqui você tem um cubo. Aqui esse aqui é o cubo, ó. Você pega aqui o cubo, tá aqui, ó. Aqui tá o cubo, ó. Viu? Interessante, né? Se a aula fosse dada desse jeito, a aula, o aluno entenderia bem melhor, né? Então, o que acontece? Aqui tá o cubo. Aqui você tem... O que é o cubo, né? Ele é uma figura geométrica que tem o comprimento, a largura
o comprimento, a altura e largura iguais, né? São chamadas de arestas, tá? Imagina, você tem aqui 1 centímetro aqui você tem 1 centímetro, e aqui, ó, comprimento, largura, e aqui a altura, você tem 1 centímetro. Quando ele fala 1 centímetro cúbico, porque você calcula, você usa lá na matemática a fórmula do volume do cubo, né? Que é A ao cubo, A é a aresta, aí tá lá. Se é 1 vezes 1 vezes 1, porque é ao cubo, né? Tá lá, então vai dar 1 centímetro. 1 centímetro cúbico. Pronto, aqui, ó. Você vê, é pequenininho. 1 centímetro, né? Se você fosse pegar a régua aqui, ó. Aí se você pega a régua aqui, ó. Tá aqui, ó. A régua aqui, olha só. É 1 centímetro só, ó. 1 centímetro. Tá aqui, ó. Tá? Então tá lá. Então o que acontece aqui? Aí ele vai aqui falando, o que mais aqui, ó? Dentro do ouvido interno, eis uma das mais delicadas e sensíveis estruturas que um ser vivo possui, seu aparelho receptor, né? Então você vê que o aparelho receptor é o nosso ouvido, e o primeiro a receber o som é a orelha, ele só canaliza. Não, a orelha não serve para ouvir, né? Ele só canaliza o som para levar lá para dentro. As pessoas pensam que a orelha é que serve para ouvir. Não, o que faz a gente ouvir é o que está dentro lá do ouvido, tá? Então tem que deixar bem claro isso. Esse sistema é de uma qualidade tal que é capaz de captar sons que ocasionam um deslocamento da membrana do tímpano de apenas... Olha, ele coloca aquele valor aqui, ó. 0,0... Olha, ó, milímetros, né? Olha esse valor aqui, 0,000. Isso me lembrou muito na aula de física, quando você vai estudar notação científica, né? Então imagina, aí o professor está lá explicando, está usando esse texto aqui de introdução, aqui motivacional, né? Que é uma das ferramentas do espaço docente aprendiz. Olha só, ele coloca esse valor aqui, vamos ver quantos zeros tem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser, ó, tá lá, 0, vamos botar aqui, ó, para ficar mais claro, ó. Aqui ficou mais clarinho, ó. Aí bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem um aqui. Você vê milímetros aqui o deslocamento, né? O que significa isso? Quando ele fala aqui a membrana do tímpano, que nós temos dentro ali do ouvido médio, né? Porque as 3 partes do ouvido é o ouvido externo, onde tem a orelha, o ouvido médio e o ouvido interno. Então você vê que no ouvido médio, na parte média do ouvido, é onde você... É como se fosse assim, tipo uma membrana, um tambor, lembrando o tambor de bateria, né? O tambor que você bate ali, o tambor tem aquela membrana ali, né? Faz pum, 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 né? Aí tem a membrana ali, é o tambor, é o tamborzinho que nós temos no interior do nosso ouvido. Ele fala que faz um deslocamento desse valor aqui, ó. Então, se você for colocar em notação científica, aí o professor de biologia, ele pode fazer o aluno lembrar o que é notação científica. Em vez de botar esse valor desse jeito aqui, a notação científica serve para isso, para você colocar na forma de potência. Aí tem que lembrar a matemática lá, quando você estuda potenciação e exponenciação. Como é que faz colocar em notação científica? Você tem que pegar a vírgula aqui, vai deslocando ela até chegar na frente do número aqui. Então vai ficar assim, ó, vai contando, ó. Deixa eu botar aqui, ó, deixa eu prender o papel aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ficou, a vírgula foi para cá. Quantos deslocamentos? 8. Então vai ficar 10 elevado a 8 milímetros. É um valor muito pequeno, né? Muito menor aqui. Tá lá. Aí ele fala aqui esse valor, 1.600 frequências, tá aqui, ó. 1.600 frequências e 350 intensidades diferentes, né? Então você vê que esses valores aqui, frequência, tem a ver com aula de física no estudo do som, tá? Então tá aqui, tá mostrando, ó, tá mostrando aqui que o professor ele pode utilizar aqui, ó. Aí ele começa a falar da estrutura interna, média e interna do ouvido. Aqui tem esse esquema aqui, que eu não vou entrar em detalhes, né? Apenas estou dando a sugestão que o professor pode seguir. Aí ele pode falar aqui, ó, tá falando tudo aqui a respeito direitinho, ó, bem ilustrativo aqui a enciclopédia, né? Que está falando aqui. E tá lá. Então nós falamos de biologia, né? A biologia, né? Propriamente dita, né? Que é predominante aqui no estudo sobre a audição. Falamos já de história, envolvemos um pouco de história aqui, né? E física,
né? Já iniciando com algum conhecimento básico de matemática, porque matemática e física estão envolvidos, né? São como se fossem disciplinas casadas que fazem interdisciplinaridade classicamente, né? De forma clássica, tá lá, padronizada, vamos dizer assim. E vamos ver aqui na parte de física. Então, quando você vai estudar física, é por isso que fala, graças ao estudo de física, né? Então nós podemos ter mais conhecimento sobre o estudo da audição, né? E você vê a matemática envolvida aí, como é que você vê que o ensino ele tem que ser global. Antigamente, os conhecimentos eram isolados. Agora, com o avanço das metodologias de ensino que as escolas precisam aplicar para aumentar o nível de entendimento, para que os alunos entendam o assunto de forma melhor, então você tem que envolver interdisciplinaridade, que é uma outra ferramenta do espaço docente-aprendiz, ó, tá aqui, ó. Do espaço docente-aprendiz, ó, introdução motivacional e interdisciplinaridade, tá? Está aqui o blog, o oficial, espadoca.blogspot.com. Tá aqui, ó, direitinho, ó, falando aqui, né? E falando agora aqui de física, né? Ele fala essa parte aqui, ó, da tradutoras dos sons, que são as vibrações. Aí ele mostra aqui, né, que ele fala, mas como é que o cérebro reconhece e interpreta os diversos sons? Tá aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Aqui tá o cérebro, aqui tá o nervo que vem lá da estrutura do ouvido interno, ó. Manda, ó. Aqui tá o nervo e que recebe os sons, manda para o cérebro, né? Aí o cérebro, pronto, recebe de volta aqui, ó, né? Aí o cérebro recebe de volta. Tá aqui no outro nervo, né? E a gente interpreta o som, tá? Aí o professor ele pode utilizar aqui, ó, esse esquema aqui para explicar. Aí tá lá. Ele fala que a resposta ela não é fácil e além disso nem todos os cientistas dão a mesma, né? Tá dizendo que dão a mesma resposta. Entretanto, pode-se afirmar com segurança que as células sensitivas de órgão de corte só reagem a sons que possuem vibrações de duração igual, né? Aí tá lá, os sons baixos fazem vibrar só as fibras mais longas. Aí tá dizendo aqui, ó, que estão acima da espiral, né? A espiral que ele fala é esse aqui, o caracol, ó. Esse caracol aqui que ele tá dizendo aqui, ó, tá? Tá aqui o caracol. E aqui são os canais semicirculares. Pessoal, tem que deixar bem claro o seguinte, quando a gente vai estudando sobre a audição ela não serve apenas para ouvir, né? Ela tem, dentro do nosso ouvido interno, existe essa estrutura aqui chamada canais semicirculares que fazem a gente se equilibrar. Tem que deixar bem claro que a audição, além de ela servir para receber os sons, a audição ela serve também para a gente andar de uma forma equilibrada. Se esses canais semicirculares eles são responsáveis por nosso equilíbrio. Então, quando você está andando de uma forma equilibrada. Se caso ocorrer algum defeito desses canais semicirculares, você começa a ficar tonto. Então, você vê que aqui é por isso que a gente fica com a doença que é a labirintite, né? Que é uma inflamação do labirinto, né? Porque você sabe que o nosso ouvido interno é como se fosse um labirinto, né? Aqui é um labirinto, tá bom? E o que acontece? Então, quando você tem labirintite, é por isso que a pessoa, quando tem labirintite, ela fica tonta, porque a pessoa com labirintite, ela tem os canais semicirculares comprometidos. E aí a pessoa com labirintite, ela fica tonta, ela não consegue andar direito, anda de uma maneira desengonçada, né? Anda de uma maneira torta, como se fosse, fica com tonteira, tá? Olha que interessante falar sobre isso, né? Então tá ali, ó. Aí tá falando aqui, vamos ver aqui mais aqui, ó. Eu quero chegar na parte de física. Tá? Aqui é só um conhecimento bem assim avançado, aqui do estudo avançado, tá? Eu quero falar dessa parte aqui, vamos ver aqui o que fala. O cérebro reconhece os sons de acordo com o número de vibrações que recebe. O que é número de vibrações? Então, quando você estuda lá na física, número de vibrações é a frequência. Ele é relacionado com frequência, que é o número de vibrações, que é o N, dividido pelo tempo, tá? E que é a fórmula da frequência que você estuda lá em física, né? No estudo do som. Aí tá lá, ó. Tá aqui, o que é mais aqui, ó? Frequência, tá?
porque aí quando eu vou explicando eu me perco um pouquinho aqui na leitura. Ó, que cada som envia ao cérebro um impulso nervoso de determinada frequência. E o cérebro reconhece os sons de acordo com o número de vibrações que recebe. Tá lá, N. Mas o ouvido humano não ouve tudo. Ele só é capaz de perceber sons cujas vibrações oscilam entre 16, ó, 16, tá aqui, ó, entre 16 e 25 mil ciclos por segundo. Olha que interessante. O nosso ouvido humano, ele só consegue escutar vibrações entre 16 e 25 mil ciclos por segundo. Pessoal, apareceu ali a unidade de ciclos por segundo. O que é essa unidade de ciclos por segundo? É a unidade de frequência. Então você tem 16 ciclos por segundo. Ou seja, nós ouvimos ondas sonoras, sons, se tiver nessa frequência aqui. Fora dessa frequência, por exemplo, abaixo de 16 ou acima de 25 mil, a gente não escuta, né? Apenas outros animais escutam, por exemplo. Então, 16 ciclos, né? Se for abaixo de 16, 14, 13, 12, aí entra aqueles infrassons, tá? Infrassons. Por exemplo, apenas os elefantes, eles escutam os infrassons, tá? Os 25 mil ciclos por segundo, acima disso, você tem o ultrassom. Nós não escutamos o ultrassom, tá? Nós não escutamos frequências acima, né? Fora dessa faixa aqui. É tanto que fala aqui, ó. Além desses limites, né, estão os ultrassons e os infrassons, imperceptíveis para nossos ouvidos. Então você vê que, por exemplo, o cachorro, ele consegue ouvir infrassons. É por isso que existe aquele apito especial, que quando apita, a gente não escuta o apito, apenas os cachorros escutam, né? Então a gente vê muito isso assim, em filmes, né, que a gente vê, somente os cães, eles escutam apitos que emitem infrassons, né? Nós não escutamos os infrassons. Se você apitar um apito de infrassom, você não vai ouvir nada, apenas o cachorro ouve. Interessante falar sobre isso, tá bom? Então tá lá, pessoal. Então essa aqui foi mais uma dica do Espaço Docente Aprendiz. Se o professor quiser iniciar a aula sobre audição, tá bom? Então, tá aqui a sugestão, tá? Então, tá lá. Então tá aí, ó. Pronto, nós já fizemos aqui a introdução motivacional sobre aula sobre audição. Aí o professor ele pode utilizar tanto para ensino médio, ensino fundamental e também para ensino universitário. Então o professor ele pode utilizar esse assunto de audição envolvendo a interdisciplinaridade com biologia, história e física, até para nível universitário, tá bom? Então tá lá. Então valeu, pessoal, um abraço e até lá.